Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, num outro vídeo eu gravei uma introdução sobre a Umbanda e acabei dizendo relatos pessoais de minha parte, que também sou umbandista e adoto o sistema de trabalho da Umbanda e conduzo uma comunidade também, certo? Mas agora neste vídeo eu vou falar especificamente sobre não só o sistema de trabalho, mas o preparo dos médiuns e principalmente falar sobre a equipe espiritual envolvida nos trabalhos de Umbanda. Muitos, infelizmente, que lidam com a seara umbandista, se deparam em algum momento da vida com algum tipo de preconceito. E esse preconceito decorre muitas vezes por falta de informação e esclarecimentos das outras pessoas que ouviram falar, certo? Ou infelizmente se deram mal em algum outro lugar. Infelizmente isso está cheio. Por quê? Porque quando trabalhamos com a mediunidade e trabalhamos, né, com os mentores, há um vício muito grande entre muitos médiuns da seara umbandista em falar meu guia, meu caboclo, meu preto velho, como se fosse posse, certo? E ninguém tem posse de nada, certo? E isso decorre muitas vezes algum tipo de vaidade, um pouco de orgulho, às vezes até uma própria carência natural que muitos carregam para poder afirmar coisas nesse sentido. Mas isso requer um pouco, só apenas de um ajuste, uma certa educação nesse sentido. Então, ao invés de vocês dizerem meu guia, meu caboclo, meu preto velho, coisa assim, comecem a se educar dizendo o caboclo com quem eu trabalho, o preto velho com quem eu trabalho, o Exu com quem eu trabalho. Assim a gente vai educando o nosso psicológico, o nosso sentimental, para entendermos que trabalhamos em conjunto, certo? Tá? Que os mentores da seara umbandista ou de qualquer outra corrente, eles não querem simplesmente que nós chamamos de médiuns marionetes, não, mas médiuns companheiros. E isso é algo que a gente precisa começar a enxergar, que os benfeitores, que os espíritos, antes de tudo, são pessoas, são seres humanos, certo? Da mesma forma que você tem o respeito com quem está encarnado, quem está desencarnado também. Apenas eles estão livres do invólucro mais grosseiro do corpo físico, mas eles continuam em espírito com o perispírito deles, certo? São pessoas, certo? Então comece a trabalhar isso, e isso vai reduzindo um pouco esse sentimento de posse que muitos querem ter, tá? Então, primeira coisa, tá bom? Bom, e aí, claro, vocês viram que eu acabei dando uma volta, mas eu precisava fazer esse adendo. Por quê? Porque falei sobre preconceito também, mas quem são os mentores, os benfeitores espirituais que trabalham na corrente umbandista? Lógico, já ouvi falar caboclos, pretos velhos, certo? Mas vai muito mais além do que isso, certo? Bom, no sistema de trabalho da Umbanda, há manifestação mediúnica, como também manifestações mediúnicas em outras filosofias espiritualistas, no caso, nos centros espíritas, certo? Vamos trabalhar com médios, perfeito. Só que a maneira deles trabalharem e se manifestarem, há por detrás disso manipulações de energias, ectoplasma e outros fluidos da natureza, do ambiente, em que eles são profundos conhecedores. E eles, muitas vezes, têm um conhecimento muito mais além do que aqueles que às vezes se apresentam nos centros kardecistas, certo? Então, isso, primeiramente, precisa estar bem claro. A ideia de atrasado, coisa assim, infelizmente decorre de um preconceito decorrente ainda lá do século XIX, certo?
E quando a Umbanda surgiu no início do século XX, 1908, esse preconceito ainda era reinante em relação a quem era afrodescendente, em relação aos indígenas. Até hoje há esse tipo de preconceito, certo? E nós temos que entender, como somos espiritualistas, e eu acredito que muitos de nós temos esclarecimentos, não só sobre reencarnação, sobre o mundo dos espíritos, devemos entender que a cor da pele não quer dizer nada, que a condição que a pessoa reencarna neste mundo, seja homem, mulher, gay, etc., também não quer dizer nada. Porque o que vai levar em conta para a espiritualidade é o bem que essa pessoa pôde fazer e realizar. Certo? Isso é o mais importante. Bom, por que eu estou falando isso? Que é exatamente para a gente quebrar um pouco essa ideia preconceituosa em relação aos pretos velhos, em relação aos caboclos. Certo? E eles trazem conhecimentos milenares de manipulações de energias, porque são grandes magistas, certo? Magista seria o quê? É a manipulação dos fluidos. Simplesmente isso. E por ele saber manipular os fluidos, que é exatamente a sua maneira de se trabalhar, quando manifestados, ela é um pouco diferente de quando há manifestações em centros espíritas. Certo? Então, primeira coisa, quebrar o preconceito em relação aos mentores e, principalmente, compreender essa maneira de trabalhar. Certo? Outro detalhe que merece nota é em relação aos médiums que são preparados para trabalharem no centro de Umbanda. Eu posso dizer, um médium que é preparado para trabalhar no centro de Umbanda, ele pode trabalhar no centro espírita? Pode. Porque ele vem com uma flexibilidade mediúnica muito grande. Certo? Agora, um médium de um centro kardecista, ele pode trabalhar na Umbanda? Também pode. Mas nem sempre aquele que está, vamos colocar assim, destinado às mesas kardecistas, vai encontrar algum tipo de afinidade em trabalhar na Umbanda. Mas ele pode também, sem sombras de dúvidas. Porém, aquele médium que já é preparado para a Umbanda, ele, antes de encarnar, já é preparado em seu perispírito, em seu íntimo, e principalmente energeticamente, vibratoriamente, ele vai trazer uma carga de energias, uma carga de ectoplasma bem abundante, porque são médios que, quando estiverem em contato com as entidades, elas vão precisar daquela energia para poder manipular certos elementos para cura, desmanche de magias e outras funções também. Tá? Então, esse esclarecimento se faz necessário, esse tipo de educação mental para os médios que trabalham com Umbanda também. E aí sim, para fechar, tudo concorre para o bem maior, que é a prática do amor e caridade e auxílio ao próximo. Então, por favor, aquelas pessoas não julguem, porque, antes de tudo, vão atrás de informação. Vocês vão ver que universo maravilhoso. Infelizmente, claro, por falta de despreparo, né? Ou, aliás, por falta de preparo de muitos médiums, e que, infelizmente, dessa, sabe aquela coisa da vaidade, coisa assim, muitos médios que não quiseram estudar, se esclarecer, acabaram virando marionetes também. E fica o recado, médium que não estuda vira marionete de obsessor. Tá bom? E eu vou gravar outros vídeos e qualquer dúvidas, perguntas, perguntem. E qualquer sugestão também, tá bom? Fiquem em paz.